Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucimar e eu tenho esse canal aqui no YouTube que eu trago a minha rotina como dona de casa, estudante. E hoje, gente, eu quero trazer pra vocês o meu relato, acho que pela primeira vez durante esses 3 anos. Oxi, começou de canal, desculpa meus cachorros, gente. Eu quero trazer pra vocês o meu relato, por que eu não tenho filho. Talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, né? Pessoas que são aqui do meu canal, que já me acompanham aí esses 3 anos e perguntam assim, mas por que ela não tem filho? Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Desde já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixando like e bora lá pra mais um vídeo. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Então, gente, pra que vocês possam entender, meu nome é Lucimar, né? Pra você que tá chegando aqui agora, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos agora nesse ano de 2026. Sou casada há 12 anos, vou fazer 12 anos de casada com meu marido e eu não tenho filho. Pra que vocês possam entender o porquê eu não tenho filho, eu preciso contar pra vocês a minha história e tal. Gente, desde criança eu sempre tive um sonho de ser médica veterinária e eu venho de uma família muito humilde, muita dificuldade financeira, uma mãe solteira, tá? Minha mãe teve 6 filhos, né? Na verdade, teve 6 filhos, um morreu. E a minha mãe foi e criou meu primo Rafael, que eu considero como meu irmão. Então, minha mãe criou 6 filhos sozinha. E eu sempre tive um sonho de ser médica veterinária. A minha mãe não deu certo no primeiro casamento. E minha mãe sofreu bastante para criar eu e meus irmãos. E passou por muita dificuldade. E eu acho que eu vendo toda a dificuldade da minha mãe, eu cresci com aquilo na minha cabeça. Eu quero estudar e eu não quero casar. Eu não olhava o casamento com bons olhos, porque minha mãe tinha casado, tinha feito tudo direitinho, não tinha dado certo. E eu falei na minha cabeça, eu não quero casar, não quero ter filho, eu quero estudar, eu quero ser médica veterinária, eu quero. E tinha tirado toda a possibilidade de querer ser mãe. E eu cresci com isso. Então eu pequenininha, eu vi o sofrimento da minha mãe pra criar a gente, e aí eu botei na minha cabeça, não, eu só quero fazer faculdade, eu não quero ter filho. Eu olhava o casamento como algo ruim, porque minha mãe sofreu demais. Sozinha criando filho, era medo de, vai que acontece a mesma coisa comigo, eu caso e me deixam sozinha criando filho. E aí eu cresci. Já assim, por base dos 17, comecei a namorar um menino, né? E aos 14 anos, eu lembro que eu comecei a namorar ele com 14 anos e tal, só que tipo, era namoro, sempre foi namoro. Eu nunca tive nada com ele que não fosse o namoro de ele ir na minha casa, a gente namorar no portão, nada além disso. Fiquei namorando ele um bom tempo, gente, mas sempre tive na minha cabeça que eu queria ser veterinária. E nesse namoro a gente chegou a noivar, mas eu não casei com ele. E antes da gente noivar, eu com 17 anos, eu entrei pra igreja evangélica, me converti ao evangelho. E a gente sabe que na igreja evangélica, para as pessoas que seguem o evangelho verdadeiramente, que cumprem o mandamento do Senhor, sabe muito bem que você não pode ter uma vida sexualmente ativa se você não te for casado. E eu não queria casar, gente. Mesmo quando eu entrei pra igreja, eu não tinha pensamento de casar. Eu sempre quis fazer faculdade. A nossa vida era muito difícil, a vida da minha mãe. Eu já com 17 anos, a nossa vida ainda era muito difícil. A nossa vida melhorou bastante depois que a gente entrou pra igreja, minha mãe, minha avó. E aí a nossa vida melhorou bastante, mas a gente passava por muita dificuldade financeira. E eu na minha cabeça eu falava, não, eu tenho que mudar minha história estudando e eu não quero casar. E eu fiquei na igreja, né, seguindo o Senhor Jesus e não tendo uma vida sexualmente ativa, né, fiquei na igreja, continuei na igreja, mas sem casamento. Mas eu tinha meu namorado, mas era só namoro. E ao passar dos anos eu continuei, aí veio os 18, 19, 20, 21, 22, até os 23 anos. Eu não queria casar e era virgem, gente. Não queria casar, não queria. E tentando vários vestibulares. Tentei 5 Enem. Eu já contei aqui o meu relato pra vocês sobre a dislexia, que eu sempre tive muita dificuldade de aprender a ler, de dificuldade de interpretação de texto. E com 13 anos que eu aprendi a ler, né? Vocês têm aqui no canal eu falando sobre a dislexia, como eu consegui vencer a dislexia pra poder fazer faculdade. E, gente,
Com os 24 anos, eu comecei a querer casar. Porque eu falava, eu não posso ter uma vida errada dentro da igreja. E assim, eu falava, poxa, e se eu não conseguir fazer faculdade? Como é que vai ser? Eu já tinha feito técnico de enfermagem, já tava trabalhando. E aí eu falei, não, falei pro meu antigo namorado, né, que foi meu noivo, vamos casar, então vamos noivar, né? A gente vai ficar noiva, eu cheguei a noivar com ele, mas o noivado não se prolongou, gente. Eu separei o noivado. Ui, gente, eu acho que tem alguém fazendo obra. Aí acabou o noivado e eu fiquei sozinha, né? A gente ficou noivo, acho que quase 2 anos. Eu noivei com 24 anos. Acho que 1 ano de noivado, né? E aí foi quando eu conheci meu marido com 25 anos. Eu separei desse menino que eu fiquei noiva. E a gente se separou. E aí acho que 5 meses depois eu conheci meu marido, que é hoje. E aí eu falei, cara, por que não casar, né? O Senhor começou a falar comigo que eu precisava casar pra poder... Gente, porque eu já tava com quase 27 anos, 26 anos que eu conheci meu marido. 26 anos, 25 para 26, e eu não tinha nada com ninguém, nunca tive nada com ninguém. E aí eu falei, e um pastor, meu amigo, falou, Lucimar, confia no Senhor, que o tempo... Se você sonha tanto com a faculdade vai chegar. E aí eu falei, então eu vou casar. E eu já tinha um desejo de casar e tal, já tinha brotado no meu coração esse desejo de me casar. Só que eu era virgem, né? E aí eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, e ele já falou, vamos casar, e a gente começou a se preparar pra casar. E eu já tinha minha casa que eu estava construindo antes, sozinha, porque o meu antigo noivo não queria, gente. Ele queria casar, mas ele ficou de comprar os móveis e eu fazia a casa. Então eu estava construindo minha casa. E quando a gente se separou, eu estava construindo minha casa, da igreja, tudo direitinho, mas o caso do noivado acabou. E aí quando eu conheci o meu marido, eu já estava morando na minha casa sozinha. Eu acho que eu estava num cômodo da casa, dormindo no meu quarto, estava construindo minha casa. E a gente começou a namorar, ele já sabia que eu era da igreja, que as coisas comigo eram coisas certas, né, da igreja, tudo pela ordem do Senhor, porque eu escolhi isso pra minha vida. E, gente, quando me casei com meu marido, hoje, meu esposo, eu casei virgem, de véu e grinalda. Porque eu sempre levei as coisas do Senhor a sério. Eu me converti ao evangelho. Ai, gente, desculpa o barulho aí do pizinho. Eu me converti ao evangelho e eu decidi levar o Senhor Jesus a sério mais do que tudo na minha vida. E aí, quando eu me casei com meu marido, eu me casei de véu e grinalda na igreja, tudo direitinho. Por mais que muita gente não acredite, eu tô pouco me importando, gente. Eu quero que o Senhor saiba disso e ele sabe disso que me importa. Eu me casei com 27 anos, virgem de véu e grinalda no altar. E, gente, quando eu me casei, eu não queria logo ter filho. Eu queria viver um casamento. E até porque, gente, a casinha que eu morava com meu esposo antes de vir pra cá... Aí tem um pelo aqui. Nossa, tem uma furadeira furando alguma coisa. Deve ser lá no primeiro andar, mas aqui tá suando aqui em cima. Era uma casa muito humilde. A gente casou com tudo antigo e tal. E a gente tava começando a arrumar a nossa vida, né? Eu tava desempregada porque eu tinha acabado de sair do emprego que eu tava. Meu marido tinha acabado de sair do trabalho com o tio dele, que ele trabalhava com o tio. E a gente se via, tipo assim, a gente precisa organizar a nossa vida. Deita aí, Dainha! E aí, gente, falou, não vamos ter filho logo assim não, vamos esperar um pouco e tal. E, gente, começou a passar um tempo, e aí quando a gente decidiu ter filho, falou, vamos ter, porque eu tomei anticoncepcional, comecei a me sentir muito mal. Meu organismo não é acostumado com anticoncepcional, mesmo com quase 28 anos de idade, já com 28 anos de idade. E eu não conseguia me sentir mal. Ele falou assim, então para de tomar, se você engravidar a gente tem, porque a gente já tá na idade e tal. Gente, eu não engravidei, tá? Foi passando os meses, os dias, eu falava, não engravidei, fiquei com problema no útero, eu tive um problema no útero por causa de gases de refrigerante, eu tive uma hemorragia, nossa, gente, é o barulho, desculpa, gente, eu tive hemorragia, eu tive vários problemas e fui no médico e tal, tudo selecionou, e chegou um ponto, gente, vou dar um pause aqui, porque o barulho tá brabo, gente, eu acho que parou. Então, gente, e os dias foram passando, não engravidava. Aí eu comecei,
a me investigar. Fui no ginecologista e ele pediu alguns exames, eu fiz vários exames e tal e tal. E aí chegou num ponto que o meu ginecologista falou assim, cara, vamos parar, porque eu não tô encontrando nada em você. Eu vou pedir ao menos pra ele o espermograma. Eu já tinha feito transvaginal, preventivo, ultrassonografia. Não tinha nada no meu útero que dissesse que eu tinha problema de infertilidade. Tinha feito teste de hormônio, várias coisas. E o meu ginecologista não tinha encontrado nenhum problema que dissesse que eu era infértil, né? Que eu não poderia gerar filho. Meu útero era perfeito. Não tinha nada, meu útero limpinho, sabe? Não tinha nada que dissesse. E aí, quando a gente foi pedir o espermograma dele, tinha encontrado flagelos, né, gente? O médico pediu, tinham flagelos curtos e eles não tinham muita motilidade. É motilidade que acho que diz, né? Eles não conseguiam, porque o espermatozoide ele tem um rabinho, né, que faz com que ele nade para chegar no útero e encontrar o óvulo da mulher. Então é motilidade, né? Ele não tinha essa motilidade de nadar, porque o rabinho dele era curtinho. Então ele não conseguia chegar até o meu óvulo, porque quando o homem ele faz o que tem que fazer, né? O espermatozoide ele tem que nadar até chegar no ovário da mulher e fecundar o óvulo. E o dele não tinha essa potência. E aí ele pediu depois ele pediu um outro que ele já tinha baixo número de espermatozoide, era uma quantidade. Ele tem espermatozoide, só que eles não conseguiam chegar até o meu óvulo, que é lá no útero, para fazer a fecundação. E aí o médico falou, viu, como é que a gente consegue descobrir? Vocês investigando, gastando dinheiro, e a gente percebeu que o problema era ele. Gente, eu confesso pra vocês que naquele momento eu senti um alívio tão grande, porque geralmente as pessoas quando olham pra mulher e falam assim, cara, ela não tem filho, o problema é ela. Nunca é o homem, sempre é a mulher. Eu acho que isso vem de antigo, né? Desculpa, gente, barulho, porque eu acho que não vai parar. Eu acho que esse problema é antigo. Na antiguidade, as mulheres que não tinham filhos eram condenadas. E sendo que às vezes o problema era o homem e a sociedade sempre julgou a mulher. Eu acho que hoje, uma vez uma certa pessoa falou pra mim, o problema deve ser você. Não, gente, muitas das vezes o problema não é a mulher. Às vezes o problema é o homem. No meu caso, foi meu marido. Eu não tive filhos, eu tô com 40 anos, vou fazer 40 anos esse ano. E eu não gerei, não porque meu útero não pode gerar. Eu não tenho filho porque o meu marido tem essa dificuldade. E aí o médico pediu pra ele fazer um exame que suspeitam, né, que ele possa ter uma varicocele, né, que são varizes no testículo, e que precisaria que ele fizesse uma ultrassonografia testicular, que é do testículo, para que possa ver as veias e artérias que passam nesse local, para poder ver o que tá acontecendo. Gente, eu já falei várias vezes isso pra ele poder fazer esse exame e tal, e cabe a ele fazer. Eu também não vou pressionar ele pra poder fazer ou não. Ele tem um pavor de médico, ele tem medo de dentista, ele tem medo, eu falo pra ele que se ele acontecer alguma coisa dele grave, ele nunca vai descobrir, gente, porque ele tem pavor, isso é de família dele. Ele é uma pessoa muito cabeça dura, de não quer ir ao médico, não quer se tratar. Eu, gente, tenho uma regra. Eu vou ao médico, ginecologista, faço transvaginal, preventivo, ultrassonografia abdominal total. Eu vou no cardiologista, eu faço tudo, dentista, tudo ao ano, sabe? Já tá aí, já tem um ano agora que eu tenho que já fazer isso tudo em agosto. Já tô me programando pra me fazer minha transvaginal, meu preventivo, minha ultrassonografia abdominal total. Eu tenho que fazer meu eletrocardiograma, eu faço hemograma completo, gente, eu faço tudo isso. Tem aí desde 2016, 2017, final de 2017, 2018, eu não me recordo, o médico encontrou um mioma minúsculo, que ele nem considerava mioma, não que é considerado mioma ainda, por ser tão pequenininho, na parede intramural do meu útero, mas ele falou, isso não interfere nem nada em você ter filho ou não. A gente nem considera como mioma, a gente precisa eu não faço tratamento, tá? Eu preciso acompanhar ele
pra ver se ele não vai evoluir. Então eu tô acompanhando. Aí ano passado eu tinha tinha encontrado um do lado do outro, então são 2 agora. E são muito pequenininhos e tal. E aí eu faço o exame anual. Esse ano eu vou fazer agora, em agosto, vou fazer um outro. E se eles verem que aumentou, aí eu vou começar a iniciar o tratamento. Eu prefiro retirar esses miominhos pequenininhos para não... Porque não adianta, gente, ficar tomando anticoncepcional e isso vai voltar de novo. Não vai adiantar. Então eu prefiro retirar os miomas que tem, que são bem pequenos. Ele falou que não está dentro do meu útero, está na parede fora, né? E, gente, era esse o relato. Por que que eu não tenho filho? Gente, eu sou uma pessoa que acredito muito no Senhor Jesus. A minha fé é inabalável. Eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito... por que que o Senhor permitiu eu ficar virgem, né? Porque foi uma permissão, foi uma escolha minha, mas também é uma permissão do Senhor. E que eu me casasse com um cara que ele não pode gerar filho. E em algum momento eu queria me desesperar, mas depois eu falei assim, a minha vida é direcionada pelo Senhor. Eu escolhi servir Jesus, eu escolhi seguir Jesus. E quando a gente escolhe seguir Jesus, a gente permite que Ele direcione a nossa vida, que Ele faça nossas escolhas, que Ele faça da nossa vida o querer dele. Eu entendi que o meu querer não é o querer do Senhor. Que a vontade do Senhor, ela vai prevalecer. Se for da vontade do Senhor de eu gerar, vai ser da vontade dele. Agora, se não for, quem sou eu questionar a vontade do Deus que eu tô servindo? Então, é por isso, gente, que a minha confiança... não sei, se o Senhor quiser que eu gere com 45 anos, que seja da vontade do Senhor. Mas eu aprendi a confiar no Deus a qual eu sirvo. Eu fiz tudo o que o Senhor queria, conforme o seu mandamento. Eu esperei, me casei no altar, eu fiz a vontade do Mestre, eu fiz a vontade do meu Deus, aquilo que eu acredito. Não é, as pessoas podem me julgar. Mas não, gente, eu fiz aquilo que o meu coração queria. Eu esperei no Senhor, eu me casei com um rapaz no altar. E eu não tenho problema algum no meu útero em que eu não possa gerar um filho. O problema é no meu esposo. Mas se for da vontade do Senhor, por que não gerar depois dos 40, né? Então, tudo na nossa vida é conforme a vontade e o querer do Deus a qual nós acreditamos. Eu sou evangélica e eu acredito muito no poder do Senhor. Sempre quis fazer veterinária, todo mundo sabe disso. Eu realizei o meu sonho de infância. Era aquilo que eu queria. Mas se for da vontade do Senhor de eu ser mãe, por que não? E se no futuro eu não for mãe de barriga gerada em mim, que eu adote uma criança ou que eu cuide de uma criança, não sei, gente. A vontade do Senhor, nós que acreditamos em Jesus, a nossa confiança está nele, a nossa vida, tudo aquilo que nós acreditamos vem do Senhor. Então, as minhas escolhas estão na mão do meu Senhor. Aquilo que ele decidiu para mim está na mão dele. Se eu for ter ou não, o Senhor sabe. Então, hoje esse vídeo é mais para explicar para vocês, gente, o porquê que eu não tenho. Muitas pessoas podem falar, poxa, mas ela é casada, ela tem um monte de cachorro, não tem criança. Então, gente, eu não tenho criança por isso. A gente pesquisou bastante, eu e meu esposo, e uma das formas para que possa a gente gerar, provavelmente seria fertilização in vitro, né? Pela baixa de espermatozoide que ele tem, né? Por mais que talvez faça tratamento, pode ter prejudicado alguma coisa. Então, assim, a gente acredita que pra mim gerar vai ser ou um milagre do Senhor, por ele ter essa baixa de espermatozoide, ou pela fertilização in vitro. Fertilização in vitro é isso aqui. Tem pelo SUS. Não, gente, nem todo lugar. Rio de Janeiro não tem pelo SUS. Mas eu confio no Senhor, no propósito, na vontade do Mestre, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Talvez eu poderia ter explicado pra alguém por que a Lucimar não tem filho. Eu vejo ela cuidando dos cachorros. Então, gente, aqui eu tô passando pra esclarecer, principalmente pras pessoas que são daqui do meu canal, que me acompanham. Talvez tenha essa dúvida, talvez não me perguntou, né? Muitas pessoas ficam assim, mas você tem 40 anos, você tem filho? Às vezes a pessoa tem a vergonha de perguntar. Falo, não, olha, eu não tenho filho por causa disso, disso, mas tá tudo na mão do Senhor. E eu respondo super tranquila, porque geralmente hoje em dia as mulheres têm 4, 5, 6 filhos aí, e eu não tenho nenhum. Às vezes as pessoas acham até que eu não gosto de criança, gente. Eu gosto de criança,
Mas eu sempre quis estudar, como eu falei pra vocês. Mas eu também queria ser mãe, mas tudo na vontade do Senhor, né? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e o meu coração é tão assim, confiante. Eu não sei explicar pra vocês. Com uma leveza que eu falo sobre... Ih, Pantera! Ixi! Uma leveza que eu falo isso pra vocês, de que, tipo assim, eu confio tanto no Senhor que a minha vida tá na mão dele, né? Então, eu espero muito que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Desde já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.